muita gente nova aqui, então, olá, tudo bom? Meu nome é Esther, eu faço conteúdo sobre vlogs, criatividade e journal, então seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer algumas páginas do journal sem muito material e também dar algumas dicas. Coisa que eu vejo as pessoas comentando muito nos meus vídeos ou em outros lugares é que às vezes fica travado no journal por falta de material. E é algo que basicamente eu me identifico assim, porque eu sou uma micro influenciadora, eu não tenho parceria com muitas lojas de papelaria, na verdade com nenhuma loja de papelaria, nem loja de journal. Então eu basicamente faço 70% das coisas que estão no meu journal. Eu que faço os fundos, eu que faço os adesivos, e eu já fui uma pessoa que ficava muito travada de não fazer as páginas, porque eu ficava tipo, meu Deus, eu não tô sem adesivo, eu tô sem nada. Até que eu comecei a fazer a maioria das minhas coisas. Então por isso que eu vim fazer esse vídeo aqui pra vocês, pra poder mostrar como é que eu faço algumas coisas e também algumas ideias de journal pra vocês não ficarem tão travados assim por falta de material, porque eu mesma não tenho praticamente nada de journal atualmente, assim, adesivos, fundos, nada, porque eu acabo fazendo tudo. Para fazer as páginas, a gente vai precisar basicamente de papel, cola, tesoura, caneta, marca-texto, também pode ser canetinhas, até mesmo lápis de cor. Eu gosto de usar marca-textos principalmente, mas também gosto bastante de usar canetinhas, tipo essas que as pessoas usam bastante para poder pintar Bobbie Good, sabe? A primeira ideia é basicamente você registrar as suas obsessões recentes, algo que você está assistindo ultimamente, algo que você não para de falar, o livro que você está lendo e está gostando muito. E eu comecei fazendo o título com a canetinha e depois eu recortei para poder colar na página do journal. Eu escrevi ali obsessões recentes em inglês de um jeito bem simples mesmo, e esse é o jeito que eu mais gosto de fazer títulos. Depois eu comecei a fazer várias estrelinhas com marca-texto e também com canetinhas. Primeiro eu fui fazendo alguns ali com marca-texto e depois eu fiz algumas em outro papel com canetinha, porque essa canetinha transfere um pouco. E depois eu só recortei e colei no journal. E o objetivo é deixar bem colorido assim e colocar cada uma das minhas obsessões dentro dessas estrelinhas. Eu fui fazendo várias com cores diferentes e também tem super como fazer essas estrelinhas de lápis de cor também. Eu fiz com algumas com marca-texto, né, como eu falei, e outras com canetinhas que geralmente se pintam muito Bobbie Goods. Mas eu tenho certeza que com lápis de cor dá super certo e fica super lindo também, caso vocês não tenham marca-texto ou canetinha. Depois eu comecei a fazer alguns desenhos com caneta normal mesmo, tipo algumas espirais, algumas estrelinhas, alguns pontinhos, só pra poder ficar bonitinho e dar um charme mesmo. Também fiz algumas estrelinhas ali com marca-texto também, só que bem menorzinha, só pra poder enfeitar. Depois eu só fui colocando aí minhas obsessões recentes, e como eu já falei, é só você colocar coisas que você está gostando muito no momento. E esse foi o resultado, foi uma página que eu amei muito, achei que ficou muito fofo. Eu amei muito fazer essa página, já tinha feito no meu outro journal, então foi muito bom dar uma atualizada. E eu pretendo fazer essa página em todos os meus journals para poder sempre ficar ali relembrando as minhas obsessões de momento na época em que eu escrevi aquele journal. Agora eu vou mostrar como eu geralmente faço os fundos do meu journal. Primeiro eu pego uma folha de papel e dobro ao meio, que dá basicamente o tamanho do meu journal, e depois eu recorto para ficar o tamanho certinho. Depois eu pego a canetinha, mas também pode ser marca-texto ou até mesmo lápis de cor, e vou fazendo várias listrinhas para poder ficar o fundo. Eu também gosto bastante de fazer xadrez, acho que fica bastante legal, e também geralmente eu misturo várias cores de canetinha e acho que o resultado fica muito legal. E o resultado fica assim, gente. Eu gosto bastante de fazer listrinhas. Eu acho que é um dos meus tipos de fundo favorito pro journal. A próxima ideia, eu vou
colar aquele fundo que eu fiz. E ficou assim. E depois eu fiz meio que uma moldura, como se fosse uma moldura ali, pra poder escrever dentro. E eu fiz com canetinha e coloquei alguns detalhes. E depois eu só recortei. Essa ideia é propagandas que estarei caindo, que basicamente é você colocar coisas que, por exemplo, estão na modinha ou que você tá vendo muito, que você acabou caindo, ou então coisas que sempre que você vê, você acaba comprando, você acaba caindo. Por exemplo, eu coloquei ali o Kindle, que eu tava vendo muita gente falando e tal, e eu também acabei comprando um. Coisinhas da Hello Kitty que toda vez que eu vejo eu quero comprar. E é basicamente isso. E o resultado ficou assim. Eu gostei bastante da estética dessa página. Acho que é a primeira vez que eu faço algo parecido. Agora eu vou fazer mais um fundo com esse tom de verde que eu acho lindo, para poder fazer a outra página, que basicamente vai ser o contrário da outra, que é propagandas que eu não estarei caindo. Eu fiz uma moldurinha exatamente igual a outra da outra página e também colei, e depois eu apenas fui escrevendo as propagandas que eu não estarei caindo. Que é aquelas coisas que, apesar de você ver aparecendo muito, ver muita gente fazendo, simplesmente ou você não gostou ou não acabou caindo. E as duas páginas ficaram assim, achei que ficou bem legal esse contraste das duas e achei que as duas ficaram muito lindas. Agora eu vou mostrar como é que eu faço meus adesivos fake. Eu pego uma folha de papel e simplesmente começo a desenhar, rabiscar algumas coisas que eu quero transformar em adesivo. Se você não sabe desenhar, você pode fazer um truque milenar que eu usava muito, que é você pegar uma folha, colocar na frente da tela do computador com alguma imagem que você queira transformar em adesivo de fundo. Aí é só você pegar um lápis, sem fazer muita força, e passar por cima da folha com o desenho embaixo. E dá muito certo, dá pra fazer vários desenhos assim, se você não gosta ou não tem muita habilidade de desenhar. Depois eu venho com as minhas canetinhas, mas também pode ser lápis de cor, e começo a contornar ou a pintar os desenhos. Depois eu apenas recorto tudo. E aí, gente, amei tanto esse pudinzinho que eu fiz. Se você quiser, pode colocar uma fita adesiva por cima, para poder dar um pouco mais de aspecto de adesivo, mas eu gosto assim mesmo e acho que fica bem legal. E esse foi o resultado dos adesivos fake que eu fiz. Na próxima ideia, eu comecei fazendo o título, como sempre, com canetinha. E depois recortei e colei na página. Depois eu fui colando os adesivos fake que eu fiz. E essa ideia é basicamente perguntas para o longo dos anos. Você coloca perguntas ali e a cada ano você responde no seu novo journal. Eu fiz essa mesma página no meu journal do ano passado e é muito bom fazer essa página para poder ficar comparando ali como você estava em cada ano. E depois eu vou deixar aí a página para poder vocês tirarem print e olharem as perguntas e se inspirar. Eu fiz um pouquinho diferente da do ano passado, mas mantinha algumas mesmas perguntas. E esse foi o resultado. Achei que ficou muito fofo. Eu amei muito esses adesivos fake que eu fiz. E aí eu deixei um pouquinho mais próximo para poder vocês verem as perguntas e tirarem print. Essa ideia vai ser apenas com lápis, caneta e lápis de cor. Primeiro eu comecei a colocar ali o título, de lápis mesmo, para poder depois passar o lápis de cor por cima. E tipo assim, eu fui tentando fazer uma letra ali cursiva, uma tentativa de fazer uma letra bonita. Depois eu fui fazendo essas listrinhas, ondulações, não sei muito bem como chamar. Basicamente eu fui fazendo meio que tipo uma moldura ali pra página. E eu fui enfeitando e desenhando com bases nas olhos da minha cabeça. E como vocês podem ver, eu fiz uns desenhos ali, uns desenhos bem simples. Vocês podem fazer também do jeito que vocês quiserem. E depois eu fui apagando ali de leve com a borracha para que eu conseguisse ver o desenho que estava por baixo, para poder depois ir passando o lápis de cor. Eu escolhi fazer só com uma cor só, escolhi um vinho. E eu acho que deu um resultado muito legal.
Mas tenham a liberdade criativa de vocês. Vocês podem fazer com várias cores, podem fazer o desenho ali que vocês quiserem. Enfim, soltem a criatividade. Essa página é basicamente para você escrever as suas coisas recentes. Por exemplo, atualmente o que você está assistindo, atualmente o que você está lendo, atualmente o que você está sentindo. Eu fui colocando várias dessas perguntinhas para poder depois ir respondendo, e eu também vou deixar ali por um tempinho para poder vocês conseguirem tirar print e se inspirar para poder fazer o de vocês também. E eu achei que fazer essa página foi tão satisfatório, foi muito legal fazer essa página. E eu acho que também era legal para poder fazer de ano em ano, até mesmo de meses em meses. E você vai ali olhando nos seus journals o que você estava fazendo no momento em que escreveu aquela página. Eu acho isso bem legal. E esse foi o resultado. Eu acho que essa foi a minha página favorita deste vídeo. Eu achei que ficou com uma vibe muito legal e está aí para poder vocês tirarem print e olharem as perguntas para poder se inspirarem e fazerem também. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e que tenha aberto um pouco a mente de vocês para vocês conseguirem fazer algumas páginas muito fofas e que vocês gostem muito do resultado depois.